Glórias a Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Nós viemos nessa segunda-feira abençoada mais uma palavra de Deus, mais louvor, mais uma oração ao seu coração, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar nos abençoando grandiosamente, para que nós possamos ter um início de semana abençoado na presença do Senhor. Amém, minha linda? Amém, glórias a Deus, bom dia a você que está nos assistindo. Glórias. Deus te abençoe ricamente e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém, meu amor? Amém, glórias a Deus. Então peço que os irmãos me acompanhem na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, aqui em Efésios capítulo 5, no versículo 11, em primeiro lugar. A palavra de Deus vai dizer assim: e não seja cúmplice com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Não seja cúmplice das obras das trevas, mas antes condenai. Amém? Amém. O que mais nós vimos nesse dia de hoje, nessa época de carnaval, é o contrário do que a palavra de Deus está nos pedindo. É pessoas no meio das trevas, no meio da festa da carnificina, ali onde homem beija homem, mulher beija mulher, aonde dá separações, aonde vem pessoas com HIV, pessoas doentes, aonde vai pessoas com ódio, com raiva, para tirar a vida de alguém que fez algo lá no passado. Amados, quando eu vivia no mundo, eu passava por todas essas situações. A gente vê que a palavra de Deus nos fala para que nós não sejamos cúmplices dessas obras, mas infelizmente, amado, aqueles que se dizem cristãos, que se dizem servo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Cristo, estão lá no meio, lá, né, dançando o carnaval, trocando a comunhão de Deus por 4, 5 dias de folia nas garras de Satanás. E depois que você acabar isso aí, meu amado, o que você vai fazer depois? E o resto do ano? Você vai se ajoelhar ao Senhor, vai pedir perdão, vai se arrepender, Deus conhecendo o teu coração, porque é um Deus onipotente, onipresente e onisciente, sabe todas as coisas. E será se você vai se ajoelhar e vai dizer: me perdoa, Senhor, eu me arrependi, eu não era para ter feito isso, não era para ter saído da tua presença. Deus conhecendo o teu coração, sabendo que de repente no ano que vem você vai trocar a comunhão com Deus de volta, para estar no meio das trevas, e Satanás dando risada de você, amado. O resto do ano você está ali, né, orando para o Senhor, clamando ao Senhor, e o diabo sentadinho do lado dizendo: isso, vai clamando, porque quando chegar a minha época das minhas festinhas, tu vai estar ali no meio. E é assim que funciona, amados. Infelizmente eu não estou aqui para condenar ninguém, eu já fui deste meio já, mas quando eu aceitei Jesus, eu entendi que eu tinha que transformar a minha vida, que eu tinha que lutar todos os dias para negar a minha carne, para santificar a minha vida, amado, se arrepender dos meus pecados. É isso que mostra quem é um crente verdadeiro na presença do Senhor. Amém? Infelizmente muitos estão cegos espiritualmente, muitos estão dormindo. Olha o que vai falar no versículo 14: pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que está dizendo aqui? Desperta tu que dormes, amados. Qual é a hora que nós ficamos mais vulneráveis? Quando nós vamos dormir, quando nós se deitamos, estamos ali com a luz apagada, com os olhinhos ali fechados, dormindo. É ali que é a hora mais vulnerável para nós. Se alguém quer fazer o mal para nós, amados, nos pega dormindo, a gente nem se acorda. E é esta hora que Satanás usa para te pegar, amado, para te agarrar com as suas garras, te acorrentar nos grilhões dele, para que você não se solte mais. É com essas festinhas da carne, com esses manjares que Satanás te oferece, e você acaba caindo. E aí você troca a tua comunhão com Deus pela vontade da tua carne, de agradar a tua carne, amados. Amém? Ainda dá tempo de despertar, assim como diz nessa palavra, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te de dentre dos mortos. Olha só o que ele está falando: levanta de dentre dos mortos, que Cristo te esclarecerá. O que ele está dizendo? Você está andando com aqueles que estão mortos, aqueles que não estão vivos na presença do Senhor. Porque se você está morto, se essa pessoa está morta e você anda com o morto, você também está morto que nem ele. Então Deus está dizendo: desperta, está na hora de despertar. Depois vai ter outros os dias, vai ter o resto do ano. E aí como é que vai ser a situação? Será que na hora que você mais precisar, será que na hora que você estiver passando por uma doença grave, por algo que está assolando a sua vida, por uma tribulação, pelo deserto, pela provação, será que o Espírito Santo vai passar com você nesta situação? Será se vai passar, mas você fazendo isso? Então coloque a mão na consciência, pensa se é o certo que você está fazendo, porque esta vida aqui é passageira. Agrada a tua carne por 5 dias e perde a comunhão com Deus para o resto da vida. E esta carne que nós temos aqui vai apodrecer, e esta terra aqui é passageira, mas a promessa que o Senhor nos dá é a vida eterna, é a salvação. Amém? Fico com essa palavra no nome de Jesus, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, glórias a Deus, meus irmãos, porque há um caminho para a adoração. É verdade. E o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E você precisa saber disso, que um verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em todos os momentos.
Ele não intercala a sua adoração. Hoje adora a Deus e amanhã adora o diabo. Não, o verdadeiro adorador sabe. Ele sabe, o verdadeiro adorador sabe quem ele tem crido, quem ele tem servido. O Deus de Israel, que, meus irmãos, quer nós só para Ele, meus irmãos, que nós devemos ser exclusivos do Senhor, meus irmãos. Glórias a Deus, queridos. Então vamos adorar este louvor que começa assim. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. Eu adorar a Deus. Somente adore a Deus. Viver no seu altar. Oh, aleluia. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus. Viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adore o Senhor, amados. Não adore outro Deus. Não adore a Baal. Não adore a Mamon. Não adore a Deus a Será. Não, adore somente a Deus. Oh, aleluia, Aleluia. meus irmãos. Há um caminho, meus irmãos, para esta adoração perfeita, que é Cristo Jesus. Seguindo os passos dele, meus irmãos, nós venceremos este mundo. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, abrir os nossos olhos espirituais, meus irmãos, o mais rápido possível, meus irmãos, para nós não sermos enganados, ludibriados pelo maligno. Não caia nessa, meus irmãos, que tudo te é possível, tudo te é lícito, que Deus é só amor. Não caia nisso, meus irmãos. Não caia nesta mentira de Satanás que fala: ah, não tem nada a ver você falar isso. Ah, não tem nada a ver você agir dessa forma. Ah, não tem nada a ver você ir em tal lugar. Não tem nada a ver. E começa, meus irmãos, assim, meus irmãos, até você, meus irmãos, estar completamente perdido, meus irmãos, e ali, meus irmãos, na sarjeta, meus irmãos, ninguém poderá te estender a mão, a não ser o nosso Deus eterno, todo-poderoso, só Ele, meus irmãos. E passa, meus irmãos, a crer, meus irmãos, mais no Senhor, meus irmãos, rejeitando, meus irmãos, as tentações, meus irmãos, e rejeitando também, meus irmãos, os desejos da sua carne pecaminosa, meus irmãos, porque nós somos carne, meus irmãos, e a carne ela vai perecer, meus irmãos, mas quem vive em espírito vive eternamente com Cristo Jesus. Então, amados irmãos, fique, meus irmãos, com este louvor, com esta palavra, e agora vamos estar orando no nome do Senhor, para que Ele venha nos fortalecer. Aleluia. Nesses dias difíceis, meus irmãos, nesses dias maus, Ele venha nos fortalecer para que nós não venhamos cair, como muitos nós estamos vendo, meus irmãos, cair em tentação, cair na cilada do maligno, no laço do passarinheiro, meus irmãos, estão caindo, infelizmente, e é muito triste, meus irmãos, nós vemos pessoas, meus irmãos, que outrora serviam a Deus com fidelidade, com lealdade, agora, meus irmãos, agindo de uma forma completamente diferente. Em rebeldia, né? Em rebeldia, meus irmãos, com a palavra de Deus, com o Senhor, meus irmãos, e fazendo assim também muitas pessoas pecarem, meus irmãos, muitas pessoas caírem e agirem da mesma forma que elas estão agindo, meus irmãos. É muito triste, meus irmãos, porque é um grande número de pessoas que está acontecendo isso, e nessa época de carnaval, meus irmãos, que nós vimos com mais nitidez, meus irmãos, quem era realmente cristão, meus irmãos, quem realmente estava servindo a Cristo Jesus, meus irmãos. Nós vimos com nitidez, meus irmãos, quais eram os falsos e quais são os verdadeiros, meus irmãos, porque, meus irmãos, muitos se deixaram, meus irmãos, se enganar, muitos se deixaram levar, meus irmãos, pelo momento, pela festarada, meus irmãos, por causa da folia, como meu amado esposo falou, meus irmãos. Então, que nós possamos ser diferentes, meus irmãos, neste mundo, meus irmãos, que vai de mal a pior, que nós venhamos ser diferentes, meus irmãos, venhamos realmente ser soldados de Cristo Jesus nesta terra, guerreiros do Senhor, para vencermos, meus irmãos, os dias maus, e o Senhor está conosco, né, meu amado? Até porque a palavra nos fala, né, amados, que é melhor obedecer do que sacrificar. E tudo que nós plantamos, amados, diz a palavra de Deus, que nós iremos colher. Tudo que nós estivermos plantando agora, a colheita vai vir, amados, e quando essa colheita vir, amém? Como é que vai ser essa colheita? Se essa colheita vai ser boa, vai ser de acordo à vontade de Deus, ou essa colheita vai ser mal? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, tirar nossas escamas espirituais dos nossos olhos, amém? A palavra vai dizer que Saulo perseguia o povo de Deus,
E aí Jesus apareceu para ele e deixou ele cego. E aí ele tinha que ir lá no varão e orou por ele. Quando orou por ele, as escamas caíram dos seus olhos. Ali era carnalmente, mas ele foi automaticamente cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vencemos as armadilhas de Satanás. Mas quando nós estamos frios na palavra do Senhor, estamos vazios do Espírito Santo de Deus, é aí que nós caímos nas garras, nas armadilhas de Satanás. E muitos estão fazendo isso, amado. Estão no carnaval, estão em outras festas, às vezes nos bares, nas prostituições, nas traições, agradando a sua carne, que vai ser passageira e vai apodrecer aqui nesta terra. Estão se esquecendo de salvar as suas almas, da promessa que o Senhor tem para nós. Amém, minha linda? Vamos orar então? Glórias a Deus, meus irmãos. Eu preciso falar isso que agora confirmou no meu coração, meu corpo inteiro ficou arrepiado, porque eu preciso falar para você. Eu não vim a esse mundo para adorar outro rei. É verdade. Os leões estão rugindo sem parar. Esquece a porcaria. O louvor incomodou. Infelizmente, muitos que estão escutando caíram nas que são contra ti, ó Jeová. E a consequência vai vir. Depois a pessoa não entende porque está cheia de depressão, está com o coração apertado, e aí vai para as redes sociais dizer que Jesus não cura, que Jesus não liberta, e passa a vida toda tomando remédio. Por isso que eu digo que eu não creio, amados. Eu creio que Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma, porque eu vi acontecer isso com eu vi pessoas que tentaram se matar 3 vezes, cheias de depressão, e através de uma palavra de Deus, de uma oração diante da minha frente, eu vi essa pessoa ser liberta e se levantar e dizer: por que eu estava pensando isso? Se a vida é tão maravilhosa. Isso se chama poder do Espírito Santo de Deus. Depois não adianta vir chorar para as redes sociais, não adianta dizer que está tomado de depressão, que está tentando tirar a sua vida, pois se você buscou isso, é este o caminho que você está trilhando. Você não obedeceu a palavra de Deus, não obedeceu aquilo que o servo de Deus falou para você, e aí vem a consequência dos teus pecados, a plantação que você fez, a colheita que você vai ter. Pense nisso, meu amado, pense nisso. Não troque a comunhão de Deus, que é para sempre, por esse momento momentâneo da sua carne, da vontade da sua carne, porque esses 5 dias, 6 dias, sei lá quanto que é essa festa do demônio aí, vai passar, amados, mas o resto da vida, amado, você vai acabar sofrendo. Infelizmente é assim que acontece. Amém, minha linda? Saiba que nada pode intercalar o louvor do teu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com risco de morrer, pois o que me importa é lhe obedecer. Oh, glória! Até diante da morte, prefiro ser fiel. Querido, esse louvor fala bem ao nosso coração. Prefiro ser fiel, meus irmãos. Esse seu coração seja exclusivo do Deus eterno. Então vamos orar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, nos colocamos a tua presença para lhe agradecer, Pai, por esta palavra de libertar, Pai amado. Em nome de Jesus, entra com tua providência, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quebrando, Senhor, vidas, Pai, dos teus filhos, das de Satanás sobre a vida dessas pessoas, Pai, que estão perdidas, Pai, que estão nessa festa maldita, desgraçada, o demônio do inferno que é o carnaval, Pai. Esta festa que é de adoração a Deus, e idolatria a outros deuses que não são o Senhor, meu Pai. Entra com providência, Senhor Jesus, nesse dia de hoje, Pai. Entra, Senhor Jesus, no coração de cada pessoa, Pai. Enche do Espírito Santo e mostra a direção, Senhor Jesus. A direção da tua verdadeira palavra, Pai, daquilo que o Senhor quer para os teus filhos, Jesus. Mostra para eles, Pai, que esse tempo aqui na terra é passageiro, Jesus. Mas o que o Senhor promete para nós, Senhor Jesus, é eterno, é para a eternidade, Pai. Eu repreendo, Deus, já toda a obra de Satanás, do demônio que agir sobre os teus filhos, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda obra do demônio, Pai, agora sai! Sai em nome do Senhor Jesus. Quebra as correntes, os grilhões do quinto do inferno, Pai. Coloca, Senhor Jesus, Satanás por terra agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai arrancando, Senhor Jesus,
Vai arrancando as escamas espirituais dos olhos dessas pessoas que estão cegas, Pai. Que dizes que estão na tua presença, mas estão cegas, Pai. Estão adorando ao diabo, a Satanás, Pai. E as consequências virão sobre essas pessoas, Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Tenha misericórdia, Deus. Porque eles não sabem o que fazem, Pai. Eles estão cegos espiritualmente. Estão, Senhor Jesus, fazendo a vontade, satisfazendo a sua carne, Pai. Mas eu quero repreender em nome de Jesus. Está repreendido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nos dê um dia abençoado, Senhor, cheio da tua unção, cheio do teu Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, meu amor, amém. Lindo, maravilhoso.